Ixi, que isso? Por que eu tiro isso, gente? Gui, socorro! Tô com uma cara azul. Olha só, como que eu faço para mudar isso? Onde eu vou? Não sei, eu Nem imagino. nunca usei. Quem sabe? Oxi. Gente do céu! Que isso? Vou ter que ficar escondida hoje. Passei até batom para ficar bonitinha, me apareço com a cara azul. Gente, como é que eu faço? Olha, eu realmente não sei. Eu nem imagino. Nunca vi acontecer isso. Credo! Também Gente, sou só eu. Olha aí. Deixa eu ver se eu ir para um lugar mais escuro. Peraí. Mudar. Peraí. Nossa. Pior que já tá gravando, né? Os vídeos da Bel tem sempre uma história. Peraí. Ai, gente, vai ficar assim, porque eu vou ter que postar outras coisas aqui. Nossa senhora, o que será isso? Peraí, speaker view. Nossa, piorou. Tem uma coisa aqui. Eu não tô querendo mudar aqui o... Acho que é aqui. Não. Ah, achei. Ufa. Pronto, gente. Boa tarde. Tudo bem com vocês? tudo. Bom, tem mais alguém entrando aí? Espera aí, deixa eu olhar lá. Vou botar os participantes aqui. Se alguém chegar, nós já vamos começar para não perder tempo, tá? Bem, vamos... uma notícia para vocês. A apostila vocês vão pegar no sábado, tá bom, gente? Então, mas nós já iniciamos o assunto. Já estamos dentro do assunto. O assunto da apostila é exatamente esse que a gente está vendo. Semana passada, então, nós olhamos... a gente viu a oração, frase, período, como se encontra uma oração e as partes em que ela sintaticamente se divide, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui uma tela e a gente já vai começar a recordar isso. Tudo bem? Estão vendo aí a tela? Sim? Sim. Uhum. Vou subir um pouquinho aqui. Tá lá. Apresentação a partir desse dispositivo. Tá bom aí, gente? Então, vale lembrar, vamos lá. Não, tem uma antes dessa. Opa, aqui. Lembrando da aula passada, gente, a gente viu que, então, a oração, ela vai se dividir em parte de essenciais, tá? Termos que são essenciais, que são integrantes e que são acessórios. Nós estamos vendo primeiro os essenciais, que são dois, o sujeito e o predicado, tá? Então, o sujeito, a gente viu que para a gente melhor encontrar o sujeito na oração, a melhor forma de encontrar o sujeito é ver de quem é que o verbo fala. Tem que ter um verbo na oração, um ou mais, né? Período composto mais de um verbo, período simples, um só, ou uma locução verbal. E a gente está iniciando aqui no trabalho com um período simples. Então, temos que achar o verbo ou a locução verbal e ver de quem que ele está falando. A partir daí, a gente vê que o sujeito vai poder ser um sujeito simples. Quando é isso? Quando tem um núcleo. E quando a gente fala em núcleo, a gente está falando de uma palavra mais importante, de um termo dentro de todo o sujeito, que é o termo mais importante. Ele pode, às vezes, ser um sujeito com vários termos, mas ter um núcleo só. Então, ele é um sujeito simples. Ou ele pode ter poucos termos e ter mais do que um núcleo, aí ele vai ser um sujeito composto.
Vale lembrar que sempre que o sujeito for composto, o verbo tem que estar no plural, obrigatoriamente. Se o sujeito é composto, o verbo está no plural. Então, vamos lá. Se eu estou fazendo a análise de uma oração, eu tenho que achar o sujeito, eu vou no verbo. Se o verbo está no plural, eu tenho duas possibilidades. Eu já sei que esse núcleo está no plural, tá? Se o verbo está no plural. O núcleo vai estar no plural se o sujeito for simples. Então, o núcleo tem que estar no plural. Mas se tiver mais do que um núcleo, os dois núcleos podem estar no singular, não tem problema. Mas se tiver dois núcleos ou mais, o verbo vai estar no plural. Então é legal isso de observar o verbo, se ele está no singular ou no plural, tá? Se ele estiver no singular, ele vai ser simples, tá? É mais fácil que seja simples. Mas ele pode estar no singular e ter mais do que um núcleo. Tá claro isso? Tá entendido? Se eu falar alguma coisa ficar confusa para vocês, levantem a mãozinha, tá bom, gente? Bem, então tá lá, composto lá. E quando ele é indeterminado? Indeterminado é quando eu não sei quem é o sujeito. Fica indeterminado, tá? Mas não quer dizer que não tenha sujeito. E ele pode aparecer de duas maneiras. Primeiro, com o verbo na terceira pessoa do plural. Então, se eu digo assim, Pedro, me falaram que você não viria hoje. Esse falaram está no plural, terceira pessoa do plural, tá? E não tem o sujeito. Ele é indeterminado. Quem me falou não interessa. Pode até ter sido uma pessoa só. Né? Por isso tem que tomar cuidado com esse negócio de observar o verbo no plural, porque ele pode estar no plural e ser indeterminado também. Não vai ser obrigatoriamente composto. Então, ele está lá no plural, terceira pessoa do plural, falaram que você não viria hoje para a aula. Brincadeira, viu, Pedro? Ninguém me falou nada. Falaram que você não viria. E nesse caso, eu não sei quem foi que falou, é indeterminado. Ou eu posso fazer de outra forma. Eu coloco no singular, terceira pessoa do singular, e uso o pronome passivador, a partícula passivadora se. Se. Então eu digo assim, ó, come-se bem aqui. Entra num restaurante, tem lá uma placa lá dizendo come-se muito bem aqui. Quem é que come bem? Não sei, é indeterminado. Esse se está indeterminando. Come-se bem, alguém come, as pessoas comem. É indeterminado, não tem um sujeito claro. Tudo bem? Tomar cuidado para não confundir essa partícula se, que a gente vai ver, com a partícula apassivadora. Esse aí é C, índice de indeterminação do sujeito. Eu acho que eu falei errado ali. É índice de indeterminação do sujeito. E o outro C é partícula apassivadora. Aí é porque o sujeito está na voz passiva, que nós vamos ver também. Lembrar. Então, indeterminados são essas duas situações. E olha, pode haver, embora seja um elemento, é considerado o termo essencial, o sujeito, a gente pode encontrar uma oração sem sujeito. Porque mais essencial ainda do que o sujeito é o predicado. Sem predicado nunca vai ter. Por quê? Porque o verbo, se não tiver verbo, não é oração. E o verbo, ele sempre vai fazer parte do sintagma predicado. Quando eu falo sintagma, eu estou falando de partes da oração, tá bom, gente? Então, o verbo sempre vai estar no sintagma predicado. Então, não vai ter nunca oração sem predicado, mas pode ter sem sujeito. E quando ela é sem sujeito? Quando houver, olha, pode haver oração sem sujeito quando houver um verbo impessoal. E, por sinal, vai estar sempre no singular. Então, se tiver no singular, não necessariamente é simples. Pode ser uma oração sem sujeito, tá? Como que ele é um verbo impessoal? Verbo haver, no sentido de existir. Verbos de fenômeno da natureza. O verbo fazer em tempo passado. Tá? Tudo que nós já vimos na aula passada, eu não vou rever tudinho, depois vocês vão receber a apostila e tem tudo lá detalhadamente, tá, gente? Aqui só estamos lembrando para poder entrar nesse próximo assunto agora, ó, que é este aqui. Muda aí, menino. Tem chegando alguém? Não. Vale lembrar ainda, tá? Que o sujeito pode ser agente, quando ele pratica ação verbal, e ele pode ser paciente, quando ele sofre ação verbal. Tá? No caso do sujeito paciente, que está sofrendo ação, pode ou não haver agente da passiva. Ele pode aparecer ou não esse agente da passiva. Quando ele não aparece, é que nós vamos usar esse C que eu disse, de partícula passivadora. Tá? Só que esse assunto, gente, é assunto para mais uma aula só disso. Só de oração na voz passiva que a gente vai ver. A gente já viu um pouquinho e vai ver de novo depois, tá? Hoje nós vamos ver aqui, ó, a respeito da predicação verbal, tá? Que tem a ver com o predicado.
no período simples. O que é a predicação verbal? A predicação verbal trata do modo pelo qual os verbos formam o predicado, isto é, se ele exige ou não complementos. Então, o verbo vai querer ou não, vai pedir ou não, vai reger ou não complemento. Quanto à predicação, os verbos podem ser intransitivos, transitivos e verbo de ligação. Vamos ver como é que é isso. Primeira coisa que é importante saber, que existem verbos que são nocionais. O que é isso? É um verbo de ação. Existem verbos que não são nocionais. Eles são considerados verbos apenas de ligação. O nocional, tá? Eu também costumo usar bastante o termo de verbo significativo. E também eu costumo dizer para vocês assim, ó. Tentem pensar no verbo. Quando eu falo um verbo para vocês, por exemplo, se eu disser o verbo mexer, ó, tô me mexendo aqui. Se eu falar o verbo mexer, dá para imaginar algo se mexendo? A gente consegue saber, tem noção? É um verbo que tem significado? Mexer? Tem, né? Dá para imaginar. Cantar? Dá para imaginar. Se eu falar o verbo, por exemplo, comer, eu posso imaginar. Todos esses verbos que a gente consegue imaginar ele, próprio verbo, sozinho, tá? Ele é considerado um verbo significativo, ele tem significado, é um verbo nocional. Olha lá, Maísa apresentou o programa. Se eu falar só apresentar, eu posso imaginar um monte de situação. Um apresentando um amigo, outro apresentando alguma coisa. O verbo apresentar por si, se eu disser só Maísa apresentou, é lógico, fica faltando o que ela apresentou. Mas se eu disser só Maísa apresentou, eu tenho metade da coisa feita na minha cabeça. Da ação pronta. Agora, o verbo não nocional, que é o verbo que não é significativo, ele não me dá imagem nenhuma. É impossível eu imaginar alguma coisa se eu falar assim para vocês. Gente, Maria é. É. O é não me dá noção de nada. O que ela é? Né? Mulher, eu tenho que pôr mulher. Menina, criança. Ele não me dá. O que vai me dar noção é o que eu puser depois desse verbo que é não nocional. Por isso é que ele é verbo de ligação. Ele vai ligar essa ideia ao que eu estou falando, tá? Então, ele vai ligar. Por isso ele é chamado verbo de ligação. Só preste atenção. A gente costuma pensar em ligação e fazer uma imagem na cabeça do verbo no meio, ligando. Mas ele pode aparecer antes do sujeito. Ele está ligando na ideia. Se eu disser assim, ó, estava triste aquela pessoa. Eu estou dizendo aquela pessoa estava triste. Mas se eu disser só aquela pessoa estava, só se eu usar o estar numa outra situação, como verbo nocional. Nós vamos ver que dependendo do contexto, pode modificar um pouquinho isso aí, esses verbos. Então, eles não são taxados como, ó, tais verbos, esse, são verbos de ligação. E esse aqui não são verbos de ligação. Temos que observar o contexto também, tá bom? Então, ó, Érica é magra. Se eu disser só Érica é, você não sabe o que eu vou falar da Érica ainda. Mas se eu disser Érica comprou, você já está imaginando ela comprando alguma coisa. O que é que ela comprou não interessa. Perceberam a diferença? Tá? Podem falar sim. Perceberam? Sim. Ótimo. Ou alguém não entendeu isso aí? Vão conseguir olhar, bater o olho assim e saber diferenciar um verbo nocional de um não nocional? Sim. Espero que sim, né, gente? Dá para tentar, né? Bem, bom, de acordo com isso, então, a gente vai fazer a predicação verbal. É o verbo que vai me fazer, ajudar a classificar o predicado, tá? De acordo com a predicação verbal, então, a gente vê que esses verbos podem ser intransitivo. Verbo intransitivo, olha a palavra, gente, eu gosto sempre de explicar partindo do próprio termo. Olha a palavra trânsito. Trânsito é movimento intransitivo que não transita. Então, você pode parar nele. É um verbo que pode intransitar, parou. Tá? Uma rua que está intransitável é uma rua por onde ninguém vai passar, não pode passar. Então, intransitivo não vai passar. Se passar, vai ser para uma outra coisa que não é um complemento, tá? O transitivo direto continua. Ele tem trânsito, ele tem movimento e vai direto para o complemento dele, direto. O que pode aparecer, ele não vai passar por nenhum barranco, ele vai direto, tá? Esse barranco, no caso, vai ser uma preposição. Só preposição é barranco. Outra palavra não é barranco,
tá? Adjetivo não é barranco, artigo não é barranco, numeral não é barranco, olha o barranco, tô inventando isso aqui agora. Quer dizer, vai direto para coisa, tá? O indireto passa pelo barranco, e o barranco é uma preposição, transitivo indireto. Eu já vou mostrar os exemplos, tá? Mas ele pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Alguns verbos me dão essa possibilidade, tá? De passar direto e depois pelo barranco, ou primeiro pelo barranco e depois direto, certo? E por final aqui, o verbo de ligação, que é esse aí que eu não tenho noção. É não nocional. Então, intransitivo. Olha o exemplo, ó. O menino chorou, ponto. Eu posso falar que o menino chorou de dor? Posso. Mas se eu não disser que foi de dor, simplesmente ele chorou e já está completa a minha informação. Né? O menino chorou ontem. Posso dizer? Posso. Mas não preciso dizer que foi ontem, que foi agora há pouco, né? Hoje o tempo voa, amor. Vamos lá, qual é o sujeito dessa oração? Quem me fala? Quero ouvir. Qual é o sujeito? O tempo? O tempo, exatamente. Eu vou no verbo, né, Marcos? Voa. De quem que esse verbo está falando? Quem é que voa? O tempo. O hoje e o amor tem outra classificação nessa oração. Hoje, nós vamos ver depois que ele é um acessório. Posso tirar, faz diferença. E o amor aí é um vocativo. Eu estou falando com amor, né? Não é o amor que voa, é o tempo que voa. Amor. Amor é o vocativo, com quem está se falando. O hoje é adjunto, né? Oi? O hoje é adjunto. Adjunto o quê? Adverbial? Adverbial, porque modifica o verbo, tá? É o hoje que ele voa, não é o tempo hoje. Viram a diferença? Ele vai ser referente ao verbo, ó. É hoje que ele voa, não é hoje o tempo. Então, não está ligado a tempo, que seria nome. Aí seria adjunta de nominal. O que está ligado a tempo aqui? O. O. É o tempo, não é o voa. Então, o sim é adjunta de nominal. Tempo seria o núcleo, então eu tenho aqui um sujeito simples, com um único núcleo, tá vendo? O seria uma adjunta de nominal. O hoje está ligado ao verbo, não faz parte do sujeito, vai estar lá no predicado, ó. Hoje voa, e o amor, que é um outro elemento que é vocativo, que não entra nem como sujeito e nem como predicado, tá? Então, vamos lá, para o transitivo direto agora, ó. O menino agrediu o padrasto. Verbo, agredir. Quem que agrediu? De quem ele está falando? Menino, que é o núcleo. O seria tá ajudando aqui, ó, adjunta de nominal, tá? Do menino. Sujeito simples. Agrediu. Posso dizer só assim, menino agrediu? Dá para imaginar o menino agredindo, mas não dá para imaginar o quê, né? Então, é um verbo significativo e eu tenho que colocar o padrasto aqui para completar a minha informação, senão fica incompleta. Então, é um verbo transitivo direto, eu não posso dizer só que o menino agrediu, tem que dizer o padrasto, dizer o que ele agrediu. Então, quem agride, agride algo ou alguém. No caso aqui é alguém. Ele estudava com grande interesse a nossa proposta. Detalhe, tem verbos que, dependendo do contexto, pode ser intransitivo. Se eu disser só ele estudava, dá para entender. Mas aqui nesta oração, está dizendo o que ele estudava. Estudava o quê? Hã? A nossa proposta? A nossa proposta. Apareceu aqui, ó. Ele estudava, ele é o sujeito simples, estudava a nossa proposta. Esse com grande interesse é o modo que ele estudava. Que está ligado com o estudava, adjunta adverbial. Aí, muito bem. Desculpa. Fala aí, Gui. Fala. Não, eu viajei, desculpa. Mais alto, aumente seu volume. Eu viajei, eu ia falar um negócio nada a ver, desculpa. Ah, mas é para falar mesmo que seja nada a ver. Melhor do que não falar nada. Não, nada a ver a gente arruma. Vamos lá, transitivo indireto agora. Vamos ver o barranco, qual que é, ó. Ninguém mais se preocupa com a leitura dos clássicos. O verbo preocupa, tá? Quem é que se preocupa? Qual é o sujeito do preocupa? Ninguém. Ninguém. Ninguém mais, o núcleo ninguém, tá? É, só ninguém, quer dizer, o mais já entra como adjunto, né? Já vai dar uma ideia de... Opa, passei sem querer. Volta. Já vai dar uma ideia de intensificação, tá? Ou de inclusão ou de exclusão. Mas vamos lá. Se preocupa com quê? Quem se preocupa
algo ou alguém ou se preocupa com algo ou com alguém? Com. Esse aqui é o barranco. Tá vendo, ó? Por isso que é indireto, é a preposição. Tá aqui, ó. Tá? Se preocupa com. Aqui eu tenho a nossa proposta, ó. Ele estudava a nossa proposta. Mas vai direto, gente. Ó, embora tenha o a e a nossa, e o núcleo desse objeto direto é a palavra proposta, tá? Ele vai direto. Eu estudava o quê? A nossa proposta. Não tem com a nossa, não tem um barranquinho. Vendo a diferença? Então, tá aqui, ó. O menino nunca desistiria de quê? Do brinquedo novo. Menino sujeito, desistiria, é o verbo transitivo indireto do brinquedo, complemento desse verbo, e o nunca, adjunta adverbial. Nunca desistiria, tá? Tô adiantando um pouco a carruagem aqui, mas de assuntos que virão, tá, gente? Com certeza. E aí é bom que fixa bem. Vai falando e vai fixando. Para terminar aqui, ó, transitivo direto e indireto, ó, ele lê contos. Podia parar aqui, tá? Contos de fadas. Aqui, ó. Ele lê contos de fadas para os filhos. Então, aqui no caso, ó, porque tá escrito aqui, né? Se não tá, não é, ele não seria, o ler não seria um verbo transitivo direto e indireto sozinho aqui. Ele lê seria intransitivo, tudo bem. Mas é que tá escrito. Quem lê, aqui nessa frase, ó, quem lê algo, volta, para alguém. Tá aqui o barranquinho. Otia. Tá? Lê algo para alguém. Então, ele lê contos de fadas para os filhos. A mesma coisa, ó. Aqui não, aqui é um verbo obrigatoriamente que pede complemento. Ó. A escola ofereceu. Esse aqui não poderia ser intransitivo. A escola ofereceu. Ofereceu o quê? Novas vagas. Para quem? Aos alunos. Aqui é a preposição, barranco. Ok? Passando para o próximo. E aí tem o verbo de ligação. Como é que ele vai funcionar? É todo verbo cuja única função é ligar. Ligar o quê? O sujeito a um estado, a uma característica ou ao modo de ser. E esse estado, essa característica ou esse modo de ser que vai aparecer na oração, ligado ao sujeito ou a outros elementos, como a gente vai ver, por um verbo de ligação, ele é chamado de predicativo. Gente, aqui eu vou parar para falar assim, que é para vocês fixarem. Não confundam os termos predicado com predicativo, tá? Predicativo é só isso. É o estado, é a característica que é ligada ao sujeito através de um verbo de ligação. Ou ao objeto, a gente vai ver que pode também. Mas é predicativo. E o predicado? O predicado é toda a parte. Tudo que eu tô falando do sujeito, é tudo. É o verbo, é tudo. Predicado, tá? Então, guardem isso, ó. O termo maior, predicativo, é menos coisa. O termo maior, que é predicado, o termo menor, é mais coisa. É o predicado todo, é tudo, tá? Então, olha o exemplo aqui, ó. Antigamente as ruas eram mais limpas. Qual é o verbo? Eram. De quem ele está falando? Não fecha o microfone, já vai falando tudo, Marcos. As ruas. As ruas. Sujeito, então, as ruas. Tá? As ruas eram. Ó, dá para pensar o que as ruas eram? Verbo de ligação, verbo ser de ligação, tá? Eram o quê? Mais limpas. Olha a característica da rua. Isso aí é o predicativo. E qual é o predicado dessa oração? Eram mais limpas. O que mais? Antigamente. Aê, não pode jogar antigamente fora, gente. Isso é um adjunto adverbial, ele tá aí. O adjunto adverbial sempre vai fazer parte do predicado. Não importa o lugar que ele está, tá? Então, ele pode vir antes, pode vir no meio. Poderia dizer as ruas, vírgula, antigamente, vírgula, eram mais limpas. Então, a gente tem que saber identificar o termo ali na oração, tá bom? Então, meu amigo parecia triste. Meu amigo parecia? Não dá, né? Não dá para imaginar nada. Tem lá um verbo de ligação. E a característica triste. Triste é o que mesmo? Predicativo. Predicativo. O sujeito é o meu amigo, o núcleo é amigo, o verbo é de ligação. E o meu seria o quê? Adjunto adnominal? Exatamente. Então, nós vamos ver, gente, vai ficando fácil, porque quando a gente retira o núcleo, o que sobra do lado do sujeito vai ser adjunto adnominal. E o que sobra do lado do predicado vai ser adjunto adverbial, que sobrar. Pode ter adjunto adnominal de objeto direto também, tá bom? Isso a gente vai vendo também.
Vamos lá. Normalmente são verbos de ligação, esses verbos aí, ó. Estar, parecer, permanecer, ficar, virar, continuar, andar, viver, etc. Normalmente. Por que normalmente? Ó, uma observação. A classificação de um verbo depende do contexto, tá? No qual ele está inserido. Desse modo, afirmar que esses verbos parecer, ficar, andar, etc., são sempre de ligação, isso constitui um erro. Então, não posso dizer que eles são sempre. Quando a gente usa essas expressões, geralmente, normalmente, eu não estou dizendo sempre, tá? Olha só os exemplos, ó. A torcida permanecia inquieta. Isso daí é um verbo de ligação, esse permanecia? O que vocês acham? Vamos? É um verbo? Sim, inquieta é uma característica da torcida, né? Ligada a ela pelo verbo permanecia, verbo de ligação. Olha a outra. A torcida permanecia no estádio. Olha o mesmo verbo, vê se ele está ligando uma característica da torcida, tá? Não. 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 Esse permanecia quer dizer ficava ali, no estádio. Nesse caso, esse permanecia seria um verbo intransitivo. Olha só, a torcida permanecia. Todos foram embora. A torcida permaneceu. Ficou. Intransitivo. No estádio seria o quê? Quem sabe? Adjunto adverbial? Exatamente, adjunto adverbial de lugar. Perfeito. Olha outro exemplo. A canoa virou. Tá lá, tá dizendo lá em cima que virar é um verbo de era um verbo de ligação. Esse canoa virou é verbo de ligação? Não. A gente pode até imaginar a canoa virando, né, gente? Não pode? Pode. Canoa virou. Pá, virou. Agora aqui, ó, os alunos viraram a página. Também dá para imaginar eles virando a página? Ou não? Dá. A página Depende do sentido. a página aí é característica de alunos? Eles viraram página? Eles se tornaram uma página? Ou não? Não. Não, eles viraram, eles fizeram o ato de virar, a ação de virar. Olha, viraram aí como ação. O sapo virou o príncipe. E agora? Agora é de ligação. Agora sim. Peraí, deixa eu admitir alguém chegando. Pronto. Bem-vindo. Agora é de ligação. Agora eu tenho o príncipe como característica do sapo. E o virou como verbo de ligação. Então, vocês viram ali, ó, 3 verbos diferentes, tá? E são todos esses aí que eles podem aparecer em sentidos, dependendo do contexto, com sentidos diferentes, tá? Agora vamos passando aqui para frente. Ué, por que travou? Vamos ver se vocês pegaram a coisa? Vamos lá, ó. Vou fazer o seguinte, eu vou dando um tempinho e depois eu vou dar um tempinho para vocês. Eu quero que vocês tenham aí do lado um papel para vocês irem só marcando. Ó, classifique quanto à predicação os verbos das orações abaixo. Vocês vão só marcar assim, ó, verbo VI, se for intransitivo, VTD, se for transitivo direto, VTI, se for transitivo indireto, VTDI ou VL, ok? Vou dar para vocês aí 3 minutos para vocês responderem isso aí. Vamos lá, tô marcando. 3 minutinhos. Rapidinho. 10. Se terminarem, podem levantar a mão. Terminarem antes.
Acabou, Marcos? Acabei. Legal. Mais um minuto, tá? Os outros dois. Quem mais tá aí? Eu. E... Ixi, gente, apareceu aqui, nosso tempo tá acabando. Vamos ver, então? Vamos lá. Luísa anda nervosa. Esse verbo é o VL, VT, é o quê? Verbo de ligação? Isso. Anda nervosa, característica do sujeito, verbo de ligação. Luísa anda devagar. Aqui esse andar, caminhar, né? A gente pode imaginar ela andando, tá? Independente do devagar. Olha lá. Então é o quê? Intransitivo? VI, verbo intransitivo. Todos discutiram o acordo. Discutiram o quê? O acordo. VTD. Direto. O prisioneiro escrevia cartas aos amigos. Tem barranco. Escrevia o quê? Cartas a quem? Aos amigos. Então aqui eu tenho um verbo transitivo direto e indireto nessa situação, tá? O prisioneiro escrevia rapidamente. Aqui um verbo intransitivo. Olha como o verbo, dependendo do contexto, ele pode modificar. Por isso que tem que ficar atento, tá, gente? Não tem que isso de decorar, não. Tem que entender. Então, ó, prisioneiro escrevia, tá? Completo, intransitivo. E rapidamente adjunto adverbial de modo, tá? O professor continuou a leitura. Também, ó. Verbo TD. Continuou o quê? A leitura, tá? Verbo transitivo direto. Agora, o professor continuou na sala. Verbo intransitivo. Parou aqui. Continuou onde? Na sala. Se a pergunta for onde, esquece, tá? Para saber transitividade verbal, a pergunta tem que ser o quê, o de quê, ou quem, ou de quem. O de é modo de dizer. De, com, para, pode ser qualquer preposição, tá? A gente usa de, que é mais comum. Ele não se referiu na reunião às minhas atitudes. Quem se refere a algo, a minhas atitudes, na reunião adjunta adverbial. Então, verbo transitivo indireto, tá? Simplesmente. Ficou em casa o dia todo. Verbo intransitivo. Em casa, adjunta adverbial de lugar, o dia todo, adjunta adverbial de tempo. Ficou aqui, verbo intransitivo. Cuspi no chão com nojo daquele lugar. Cuspi, ponto. Verbo intransitivo. Quem é que cuspiu? Hã? Eu? Eu. É aquilo que a gente chama de sujeito desinencial. Eu sei pela terminação, então aqui não é indeterminado. Aqui é um sujeito oculto. A gente chama, é um sujeito desinencial, que eu sei pela terminação, pela desinência do verbo, eu sei que é eu. Tá? É um caso de sujeito elíptico. Está escondido. Tá? Cuspir, não há necessidade de pôr. Cuspir no chão com o nojo daquele lugar. Tudo isso aqui é adjunta adverbial. Ok, gente? Dúvidas? Não, tranquilo. Gabarito aí, pra vocês conferirem, rapidinho. Vocês acertaram tudo? Quem acertou tudo? Eu não acertei tudo porque faltou fazer as duas últimas. Ah, entendi, Gui. Os outros que você fez, você acertou, né? É. Ó, gente, se vocês estivessem aparecendo, era só fazer assim, ó. Só nem falar. Vamos lá. Aqui, ó, eu vou até onde der, tá, gente? Acabando o tempo, a gente continua de onde parou, não tem problema, tá? Vocês vão receber a apostila, o que eu quero dizer é que vocês vão fazer os exercícios propostos que já vai dar, logo em seguida. Vocês vão dar uma olhada ali no assunto e já vão para lá. Vamos lá, ó. Predicativo. Começando por ele, ó. Pus em destaque, porque o predicativo é o que mesmo? Ele faz parte do predicado, ele não é o predicado, tá? É a característica, a qualidade e tal do sujeito, do objeto que vai aparecer ligado pelo verbo de ligação, tá? Então, faz parte do predicado, funciona como núcleo do predicado nominal. Por quê? Por quê? Porque se eu não puser o predicativo, eu não imagino nada. Eu não consigo imaginar, o verbo não é nocional. Então, o núcleo qual é? É o predicativo. Então, se o núcleo é predicativo, eu chamo esse predicado de predicado nominal, porque tem predicativo. Então, predicativo vai ser o núcleo do predicado nominal. A função dele qual é? Atribuir uma característica ao sujeito ou ao objeto. A gente vai ver que pode aparecer também predicativo do objeto.
Aí, nesse caso, esse verbo de ligação, ele vai estar implícito, tá? Tá escondidinho. Predicativo do sujeito é uma informação ou característica que é atribuída sobre o sujeito. Por exemplo, a terra é redonda, o sujeito é a terra, verbo de ligação, redonda. Agora, o aluno caminha distraído, ó. Tá vendo? Esse verbo é um verbo de ação. Ele caminha e ele está distraído. Então, aqui eu tenho um núcleo verbo, que é um verbo de ação. Então, eu tenho o sujeito verbal, porque é o verbo caminhar, de andar, tá? Eu tenho um núcleo verbo e eu tenho um núcleo predicativo. Eu tenho dois núcleos aqui. Então, esse predicado aqui, ó, caminha distraído, ele vai receber o nome dos dois núcleos, verbo e nominal. Porque ele, além de ser verbal, ele é nominal, tá? Vou mudar para o próximo. Quando ele é predicativo do objeto? Quando a informação ou característica é atribuída sobre o objeto, que pode ser direto ou indireto. Olha exemplo. O júri julgou o réu, culpado. Ó, o juiz julgou o réu. Esse aqui é o objeto direto. O juiz julgou o réu. E o réu é culpado. Tá vendo? Ó? O juiz julgou o réu culpado. Esse aqui é dos mais comuns. E tem esse aqui, ó. Com objeto direto é mais comum. Tá dizendo assim, mais comum o quê? Ter o predicativo do objeto direto. Predicativo de objeto indireto é mais raro. Tá? Caso aqui, ó. Gosto dela alegre. Quem gosta, gosta de alguém. De quem que você gosta? Dela. E que ela esteja alegre. Tá vendo as duas coisas aqui? Como dizer assim, ó, eu gosto de comida quente. Eu gosto que a comida esteja quente. É um caso mais raro, tá? Que causa uma certa confusão. Esse comida quente pode ser o quente, uma adjunta de nominal de comida também, tá? Então, a gente tem que perceber qual é a situação que está entrando ali, ó. Esse de gosto dela alegre, tá na cara que é um predicativo do dela, porque eu não gosto dela alegre. Não existe sempre ela alegre. O de comida quente confunde um pouco. Esquece esse exemplo. Deixa o dela alegre. Já que é mais raro, vai aparecer menos. Mas é bom ficar atento, tá, gente? Porque, às vezes, querem ir bem no mais raro. Predicado. Olha lá. Tipos de predicado. A parte toda. Tira o sujeito que sobra. Como é que eu vou classificar? Predicado é tudo aquilo que se informa a respeito do sujeito. Dependendo do núcleo, temos o verbal, quando o núcleo é um verbo. Vai ser ou transitivo ou intransitivo. Transitivo direto e indireto, transitivo direto e indireto ou intransitivo. Então, tá lá os exemplos, ó, o menino chegou ao colégio é o predicado. Chegou é um verbo intransitivo, então eu tenho aqui um predicado verbal. O viajante caminhava pela estrada, também predicado verbal, porque eu tenho caminhava, verbo de ação, pela estrada de junta de nominal. Não tenho predicativo, tá? Então é predicado verbal. Nominal, quando o núcleo for um predicativo. Olha lá, e o verbo é um verbo de ligação, só nominal. Então tem que ser predicativo do sujeito, tá? Ó, o simulado está difícil. Ó, verbo de ligação, difícil, simulado. O jogador estava machucado. Então, predicado nominal. Ou, apareceu um negócio aqui. Ó, ai. Gente, não posso perder tempo. Ou aqui, verbo nominal. Um dos núcleos é um nome, tá? Que é predicativo do sujeito ou do objeto, dos núcleos do predicado. Ou um é o verbo e o outro é o nome. Tá lá, ó. Um é o nome, outro é o verbo. Menino chegou machucado ao colégio. Ele chegou e ele estava machucado. Então tem as duas coisas. Os compradores consideram o quê? A proposta. A proposta é razoável. Então eu tenho as duas coisas e o verbo vai estar sempre subentendido, tá? O verbo de ligação. Vamos ver? Classificando o predicado rapidinho, antes que acabe o tempo. Vou dar um tempinho aí, ver se vocês conseguem esse. Vamos lá. Põe assim, ó, PV, tá? PN e PVN. Dois, três e... Não vou poder esperar muito, tá, gente? Primeiro que acabar, já põe a resposta.
O meu tempo já deu 40. Às vezes eles dão umas lambujinhas de minutos.